Bom dia, meus amores. Professora Silvana Solidade, vocês já sabem, do projeto de vida. E hoje eu trago para vocês um tema que nós iremos trabalhar, que é o racismo, preconceito, discriminação. E a frase de reflexão para nós começarmos, para vocês refletirem no caderninho de vocês, é: quem tem direitos tem deveres, não é? E a atividade que eu vou propor para vocês hoje é sobre a cor da minha pele é linda. E eu vou falar sobre alguns conceitos, né, que é o preconceito, a discriminação, o racismo. Agora, o que é o preconceito? Eu vou dar o conceito, depois eu vou dar uma explicadinha para vocês sobre o tema, né, sobre o que é isso. O preconceito é uma opinião pré-estabelecida, isto é, uma ideia antecipada sobre algo ou alguém, né? E exemplo, você tá numa roda de amigos, vem uma pessoa que você não conhece, mas todo mundo fala mal dela, todos. Então, quando ela vai chegar e vai falar oi pra você, você já não vai ficar assim, já você não vai responder. Porque tá dentro de você que aquela pessoa não é boa e você tá acreditando no que as pessoas falam. Isso aí é o efeito do fake news, né? Todo mundo fala de uma pessoa e degrada a imagem dela e você compartilha disso, né? Aí você tem um preconceito com aquela pessoa. Um preconceito também é dizer que todo negro é ladrão, é dizer que todo asiático é inteligente, né? Todo japonês é inteligente, né? Não, sabemos que não, sabemos que o que não é questão de uma ideia que você tem, que você acha que é verdade, né? Então, o preconceito é quando você estabelece uma ideia na sua mente que você acredita que ela seja verdade. Então, eu digo que todo negro é ladrão, então eu escuto todo mundo dizer, então é ladrão. Ou que toda mulher não sabe dirigir, então se toda mulher não sabe dirigir, então veja uma mulher dirigir, ela não sabe dirigir. Até quando alguma coisa faz com que você veja que aquilo não é verdade, né? Porque tem pessoas que são criadas pensando dessa maneira, com uma pré-ideia do que seria aquela pessoa para você, ou aquela situação. Olha, a cultura muçulmana não é certa, a cultura católica é certa, a cultura evangélica é certa, a cultura espírita é certa. Então, são ideias que você acredita que elas são verdadeiras. Então, eu tenho uma pré-ideia que evangélicos são santos. Então, quando eu vejo uma pessoa evangélica, ela não vai me roubar, ela não vai fazer nada, porque ela é uma pessoa santa, né? Então, uma ideia que você tem, né? Que às vezes no meio familiar te fazem ter essa ideia, ou as pessoas que você convive têm essa ideia, e você vai crescendo com ideias assim, né? Ou senão quando a pessoa entra sem camisa, ou entra com short, o short sem camisa, com o pé cheio de terra, de areia e sem camisa. Mas vejamos, você ter a ideia que aquela pessoa vai querer te roubar porque ela tá vestida daquele jeito. Mas aí eu tô perto da praia, entra uma pessoa assim, o que eu vou pensar? Ah, tá vindo da praia, é banhista, tá se divertindo aí, talvez não seja daqui, não conhece nosso lugar. Mas se você tem uma ideia que aquela característica de vestimenta de uma pessoa que vai te roubar, você vai acreditar que realmente aquilo é verdade, né? Quer dizer, uma ideia que você tem. Então, quando você vê aquela pessoa, você vai ter aquela ideia que você já está dentro de você, já está pensando, você começa a pensar sobre aquilo, né? Agora, a discriminação. Eu vou ler, depois eu vou explicar, tá? A ação ou efeito de separar negando os direitos de outra pessoa. Ou seja, olha, ela é de outro país, então ela não tem direito de entrar aqui nesse lugar, na igreja, ela não tem direito de ir no supermercado comigo. Ela não tem o direito, porque ela não faz parte do meu país, ela não é do meu país. E às vezes a pessoa, ela é brasileira, só que ela tem as características físicas de outro país, de outra etnia, de outras raças, né? Então você acredita que ela não pode entrar naquele lugar com você porque ela é de outro país. Ou se não, olha, um homossexual entrando numa igreja evangélica? Não, não pode. Não pode porque é contra a igreja evangélica. Então, isso também é discriminação. Olha, uma mãe solteira indo num bar, sozinha, uma mulher, né? A mulher dirigindo, viu? São discriminações. Você está discriminando uma mulher porque ela tá com filhos, e ela não tem marido e ela tá entrando num bar. Como isso, né? Então isso é discriminação. Você está discriminando a pessoa porque você já tem uma ideia pré-estabelecida que aquilo não é o ideal, né? Aí é o racismo. O racismo.
A ideia que defende a existência de hierarquia entre grupos humanos baseado na etnia. Então, eu sou branca, eu mando. Eu sou amarelo, eu mando. Eu sou negro, eu mando. Então, eu mando porque eu acho que a cor da minha pele me bota no topo. Eu tô lá na frente de todos porque eu sou branca. Entendeu? Então, quando você é racista, o racismo não é só da cor da pele. O racismo não é de você achar que uma pessoa ela não pode casar com pessoas do mesmo sexo. É você. E eu tinha um professor que ele disse uma coisa pra mim que eu nunca esqueci. Eu estava no segundo ano, se eu não me engano, do ensino médio. Ele virou pra mim e pra classe toda e disse assim: olha, uma pessoa que se incomoda de como o vizinho vive, se o jeito que ele vive, o jeito que ele se comporta atinge em você, você que precisa de ter um médico. Se você acha que a pessoa é gay e vive num relacionamento homossexual, de duas mulheres, dois homens e adotam crianças, ou uma tem filho, e aquilo te incomoda, né? Sem motivo, eles estão vivendo a vida deles, são felizes, mas aquilo te incomoda, percebam que isso não é algo normal. Porque é você que está com algum problema. Como a casa do vizinho tinha. Agora, se num caso eles fossem ladrões, aí é uma concepção totalmente diferente do que a pessoa está na vida dela. Entende? Então, preconceito, uma pré-ideia de alguma coisa que você já tem na sua mente, olha, é aquela pessoa que se veste com um salto alto e ainda muito bem arrumada, ela é milionária. Então, se você vê uma mulher com essa característica, um homem bem arrumado, para você ele é milionário. Aí o cara chega com um carro muito grande, bonito, uma marca importada, para você ele é milionário, sendo que ele é o mecânico do carro. Então, ideias que você acredita e você tem como verdade. E temos que tomar cuidado com isso. Temos que respeitar as pessoas pelo que elas são, pelo que elas acreditam, a não ser que interfira no meu direito. Por isso que a frase do dia hoje é: quem tem direitos, tem deveres. E o racismo, eu já falei, a discriminação é você negar o direito a outras pessoas. Olha, ele não pode entrar na igreja evangélica porque ele é gay, ele é homossexual, não pode compartilhar da nossa fé. Olha, ele não pode entrar na igreja evangélica porque ele está com um crucifixo na gargantilha, ou ela está. Então, discriminando a pessoa pelo jeito que ela é, pelo que ela acredita. Errado. Apesar que uma pessoa também não vai entrar na igreja evangélica porque, com essas características, porque sabe que ali também não é. Eles não. Você tem que respeitar. Por isso que eu disse, ó, o direito te dá deveres também. Então, se você sabe que as pessoas não aceitam naquela religião, você não vai lá, né? Porque é o direito deles não quererem você lá. Né, que eles não gostam de você, mas ali no templo deles, no lugar deles, né, você vai ter que respeitar direitos, deveres. Agora, o racismo eu não falei. Você tem uma ideia que as pessoas são melhores pelas condições pelo dinheiro que ela tem. Uma pessoa não é melhor pelo dinheiro que tem, não é melhor pela roupa que veste, não é melhor pela profissão que tem. Ela é melhor pelo caráter, é o caráter, a moral. O que é a moral? A moral regula o nosso caráter. E como que nós adquirimos a moral? Nós adquirimos a moral quando um pai briga com uma filha, porque essa filha tirou algo da irmã. Os pais estão criando dentro de nós a moral, que vai regular esse tipo de pensamento. Entre um negro e numa padaria, e o pai é dono da padaria, e ele trata ele com respeito, um negro, um branco, um asiático, não importa, trata com respeito. Não pense que só tem racismo de negro para branco, de branco para negro, de negro para branco também. Eu já vi isso acontecer. Não pensem que é só brancos que têm racismo. Negro também tem racismo. Não pensem que só negros foram escravos, os brancos também foram escravos. Eu acho que no Egito, isso aí também não é, eu não posso falar muito, eu não tenho muita proficiência para falar isso, né? Sobre os escravos brancos, mas escravidão sempre ocorreu. Mas a escravidão dos negros, onde eles eram mutilados, eles eram. Bom, isso cabe ao professor de história, de filosofia, né, falar sobre esses conceitos, né? Mas eu só quero aqui para poder que vocês reflitam sobre a situação do racismo e para que vocês se tornem seres humanos melhores, cidadãos que respeitem a opinião de outras pessoas,
né? Ou respeitem a etnia da pessoa. Então, esse exercício que eu vou pedir para vocês, né? Agora, nessa atividade 1, a atividade 1 está dizendo que a cor da minha pele é linda, eu peço que vocês criem uma frase sobre discriminação. Por que não pode acontecer a discriminação? Escrevam, façam uma frase sobre isso, tá? Reflitam e depois escrevam. Agora, a segunda, são duas. A primeira é criar essa frase. A segunda é como a escola contribui para evitar as intolerâncias por racismo, religião, opção sexual, entre outros. Eu vou falar um pouco, né? Como sempre falo, vou falar um pouco para vocês sobre você participar de uma organização como a escola. A primeira organização que vocês fazem parte, como eu havia dito, é quando vocês nascem, a família já é a primeira organização. E geralmente a escola é a segunda organização que a criança faz parte, adolescente, criança. Então vejam bem, quando você está num ambiente familiar, as regras são ditadas pela família, pelo pai, pela mãe, geralmente. Quando você está no ambiente escolar, as regras são ditadas pela escola, pela diretora, pelo governo, né? Nós temos as nossas regras. E as regras na escola é que você respeite todas as pessoas que compõem a escola, a comunidade escolar, desde o professor ao rapaz ou a moça que abre o portão, que serve o cafezinho, que fica que é o diretor, que é o inspetor, que é a merendeira. Então, ali você tem que respeitar, em primeiro lugar. Depois, o que acontece? Você tem que... Depois o que acontece? Ai, Jesus. Bom, vamos voltar, porque deu uma bugadinha aqui, né? No conteúdo, mas vamos voltar. Então, você, no ambiente escolar, você tem a comunidade escolar e que você tem que respeitar todo mundo. Como você respeita todos na sua casa. Só que na sua casa, os pensamentos, as ideias, geralmente se compactuam com as suas, porque você foi criado naquele meio. Agora, quando nós estamos num ambiente escolar, nem todas as ideias que nossos amigos têm compactuam com as nossas ideias, com as nossas crenças, aquilo que nós acreditamos. Mas nem por isso aquela pessoa não deixou de ser legal, nem por isso aquela pessoa deixou de ser uma pessoa agradável para se conversar. Até ficou mais legal conversar com ela, porque são ideias diferentes. Eu estou conhecendo outras ideias, outras culturas, outras. Então, o ambiente escolar contribui muito porque nós agregamos vários tipos de pessoas, de pensamentos, de ideias, né? As pessoas pensam diferentes, mas elas convivem no mesmo lugar e ali você começa a respeitar. Lembram quando eu disse na sala de aula? Você imagina se você está presa dentro de casa e você sai e dá de cara com um homossexual, casado com outro homossexual, como é que fica a sua cabeça? Então a escola já te prepara para você ver a vida como ela é. E que se você tem direito, você tem deveres. Se aquela pessoa não está te machucando, aquela pessoa não está te fazendo mal, por que você vai se interferir na vida dela? Então, a escola te ajuda por causa desse convívio social de diversas culturas, num ambiente só onde você é. Se você não gosta, você é obrigado a pelo menos respeitar. Porque você não é obrigado a gostar das atitudes das pessoas, mas você é obrigado a respeitar se aquilo não te faz mal, aquilo não te machuca, nem te faz nada que acarrete fazer alguma, que te prejudique em algum sentido. Tá? Então, vocês vão responder essa frase. A segunda atividade é eu posso escolher. Então, vocês vão criar um itinerário. Professor, o que é itinerário? Por isso que eu estou ouvindo vocês dizer. O itinerário é um caminho. Só que é um itinerário com horário, né? Um itinerário de horários, está dizendo que um caminho que você vai percorrer determinado pelos horários. Exemplo, eu vou dar aula para vocês 7 horas da manhã, né? Ou 8h50, ou na hora ou depois do intervalo, seja lá a hora que for. Só que aí, como eu entro, eu entro na escola às 7 horas da manhã, então eu coloco um horário, 7 horas da manhã, e eu escrevo escola, ministrar aula, ir para a escola. Só que no caso, o itinerário de vocês vai ser criado com figuras.
Vocês podem desenhar, vocês podem capturar as figuras da internet, vocês podem colocar fotos de vocês, não importa. Vocês vão colar numa folha, vai fazer uma lista com um itinerário. Primeiro, eu coloquei um exemplo aqui para vocês. O meu exemplo, eu coloquei 7 horas da manhã, um tracinho, e coloquei uma bonequinha, um rosto de uma pessoa falando. Então tá dizendo, aí quando eu olhar para aquele desenho, eu vou saber, 7 horas da manhã, eu tenho que dar aula. Eu tenho que estar na escola. Né? Mas aí, se eu quisesse detalhar mais esse meu itinerário, aí eu colocava assim: 6 horas da manhã, levantar, tomar banho, tomar café e já estou falando: olha, 6 horas, levantar, tomar banho, café. 15 para as 7, ir para a escola. Pegar o meu carro e ir para a escola. Então, 6 horas eu coloco um chuveirinho. 6h30 eu coloco um desenho de um carro. E 7 horas está o bonequinho comigo, representando uma pessoa falando. Então vejam que eu estou criando um itinerário de horário, um caminho que eu vou seguir por meio do horário que está estabelecido. Então depois que vocês criarem, vocês fizerem as atividades, me mandam pro Classroom, tá bom? E agora que vocês vão ter o itinerário de vocês, sigam eles e estudem, meninos. Sejam, como eu sempre disse, proativos, senão não adianta, né? Como é que você vai, a sua profissão, né, a organização, uma pessoa, quando ela pensa na profissão, como ela pensa num sonho, ela tem que também entender que ela vai ter que respeitar horários para que facilite a sua vida. Disciplina, né, é o ideal para que você consiga estabelecer as suas metas, disciplinando, né? Por isso que tem horário para entrar na escola, horário para sair da escola, horário para lanchar na escola e horário para falar que vocês não respeitam muito, não é? Meus amores, fiquem em casa, a professora está morrendo de saudade de vocês, mas o necessário, o que é primordial, é que vocês aprendam, sejam à distância ou presencial. Tá? Façam as atividades, sejam proativos, mostrem desde cedo que vocês vão ser excelentes profissionais ou vão se sair bem em tudo aquilo que vocês colocarem a mão, pensarem em fazer, porque o comprometimento muitas vezes é a chave do negócio. Tá bom, meus amores? Tchau!